Se você tem dificuldade em escolher fraseado, principalmente em fazer mudanças de posições para tocar oitavado, uma oitava acima ou agudo no violino, fica aí que eu vou te ajudar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as posições agudas do violino, sobre o que a gente chama na igreja de oitavado, mas a gente toca uma oitava acima do que está escrito no inário. Então eu escolhi um hino curtinho, pequenininho, para dar tempo da gente falar sobre tudo. Eu vou começar tocando uma estrofe dele. Hino 295, pode abrir no seu inário, é um hino lindo. O hino curto, o hino simples, mas carregado de história bonita, né? Antes de começar a falar sobre o oitavado, eu queria falar sobre o meu violino SVM 100 da Di Pietro. É um instrumento incrível, funciona muito bem, principalmente nas posições agudas. Ele resolve todos os problemas de falta de expandir o som. Harmônico era a palavra que eu estava tentando lembrar. Falta de harmônico, ele resolve. Muito bem, então partindo do precipício, partindo do princípio que você conhece as posições, que você consegue tocar pelo menos na terceira posição, esse vídeo na verdade é só para eu falar para você a forma ideal de se pensar. Então a gente pensa muito assim, ó, primeira posição, terceira posição, ou então primeira posição, quarta posição. E a gente fica pensando nessas posições fixas. E há um meio termo entre elas. Por exemplo, há uma segunda posição, falando da terceira, há uma quarta posição, quinta posição e assim por diante, né? E é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje. A primeira coisa é a forma que você tem de escolher o seu dedilhado. Então, se você vai tocar o oitavado, esse hino começa com si, fá, lá, sol. Você não pode começar na terceira, né? Ou na quarta. Ah, na quarta soa melhor que na terceira. E agora? Vai descer para a terceira? Fica na terceira. Como repete, tem que subir para a quarta de novo. A mesma nota, ó. E agora? Isso é ruim. Recua para a segunda posição. Ou primeira, se for o caso. O importante é você manter na mesma corda. Uma coisa já para iniciar. A melhor, se você pensa em tocar sempre numa posição fixa, a melhor posição para você tocar é a quarta posição, nesse caso aqui. Não tem muita quarta posição. Então, a maioria dos hinos, por exemplo, inário é Mi bemol, Si bemol. O ideal é tocar na quarta posição. Tem muito Mi, bemol, Lá bemol, né? Si bemol, Mi bemol. Então quando você tem esse conhecimento, né? Mi bemol, Lá bemol, você garante o dedo 1 e o dedo 4. Agora, se você está na terceira posição, Mi bemol, Lá bemol, você tem que ficar mudando de corda. O ideal é nunca ficar o tempo todo mudando de corda. É preferível que você mude de posição para você não ter que sacrificar essa mudança de corda, né? Aliás, para você sacrificar na mudança de corda. Então, por exemplo, se eu começar na primeira posição, ótimo, primeira frase, semifrase. A outra metade dessa semifrase, eu vou para a terceira posição. Tudo isso para garantir tessitura, para garantir corpo sonoro na minha frase. É melhor do que eu ficar só na primeira, tipo assim. Ó. Ainda tenho que usar uma corda solta, que se eu não tiver cuidado, ela pode explodir na sonoridade, né? Então,
Terceira. Meu professor Davi Graton, ele falava para mim assim, falou durante muitos anos, olha, a mudança de posição é um recurso que o violinista tem, que alguns instrumentos, como o fagote, por exemplo, ele citava, não tem, que é esse glissando, porque vira um charme. Claro que se você fizer de maneira exagerada, fica ruim, mas é uma idiomática do instrumento. Da mesma forma que isso aqui, ó, faz parte do violino. Claro que de maneira controlada, vira um efeito bonito. Ficou feio esse. Vocês conseguem perceber uns no meio da minha frase? Fica imperceptível, mas quem fala, nossa, é um violino, né? Que faz parte da idiomática. E a mesma coisa a mudança de posição. No tempo, fica idiomático. Tá, Renan, e o que você faz agora? Você está na terceira posição e você vai repetir a frase que você toca no começo, que você começou na primeira. Eu pulo da terceira para a primeira. Então, a ideia do glissando, do pequeno glissando disfarçado, faz com que você controle ainda mais o tipo de instrumento que você está tocando. Você consegue mostrar melhor a idiomática do instrumento que você está tocando. Então, você vai subir para a terceira de novo. Agora aqui tem um detalhe. Tem duas coisas que eu poderia te falar. Ré, si, do. Você poderia subir para a quarta posição, que é para facilitar o que vem depois, né? Quarta posição, lá, sol, fá. Terceira. Poderia fazer isso. Mas eu sou acostumado a subir da primeira para a terceira. A quarta é uma ponte entre a terceira e a quinta. Nem sempre eu escolho subir para a quarta posição. Nem sempre. Aqui é um caso que eu faria. Eu subiria para a terceira posição se falasse Ré, Si, Do, Mi. E agora aqui eu iria para a quarta posição, do Mi para o Lá. Então tem que fazer uma pequena mudança de posição da terceira para a quarta posição, né? De novo. Terceira. E no final eu faço 2, 2, tá? Mesmo. Si, Lá, 2, 2. Terceira, segunda e termino na segunda posição com o dedo 1 na corda Mi. Ou poderia terminar na primeira. A única coisa que eu não faria de jeito nenhum é terminar na terceira posição com o quarto dedo na corda Lá, tem que vibrar, tem que ser um som muito lindo. E é difícil. Então eu faria quarta, terceira, segunda. Eu vou executar mais uma estrofe tentando fazer tudo aquilo que a gente viu nesse vídeo. Lembrando sempre que a sua mudança de posição, eu vou parafrasear Davi Graton, meu professor. Para quem não conhece, um dos espalas da USESP, procura aí no Instagram, no YouTube, que vocês vão ver o grande violinista que ele é. Grande em todos os sentidos. Mas eu tenho essa liberdade para falar isso. Uma das coisas que ele mais me falava, quando eu era um aluno assíduo, aluno é sempre aluno, viu, gente?
Por mais que eu virei profissional, consegui lugares e coisas, eu continuo sendo aluno do Davi Graton, pelo menos na nossa relação, né? Pelo menos eu trato assim, e ele também me trata assim, com esse mesmo carinho. Mas ele sempre falava assim, a mudança de posição ela tem que ser lenta e escorregadia. Isso eu aprendi com ele, com ele. Então esse final aqui, o que você não pode fazer nunca? Eu estou exagerando só para te assustar de propósito, né? Querer o tempo todo que a sua mudança de posição seja imperceptível. Não precisa. Usa a teu favor. Usa esse recurso a teu favor como idiomática. Esse barulhinho. De novo. Lento. De novo. De novo. De novo. De novo. Errei o final. Usa sempre esse tipo de recurso ao teu favor. Mais uma vez, SVM 100 da Di Pietro resolve os problemas de harmônicos no agudo para violinistas como eu. Se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo pode te ajudar ou ajudar alguém, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Lembrando sempre que a sua primeira mudança de posição não precisa ser perfeita. Nunca é. Aliás, é muito difícil que seja, mas pode sempre ser inesquecível. Bom estudo, violinista!